Olá, vamos chegando, vamos chegando. Tô colocando meu nome aqui, que algumas pessoas não me conhecem. Só um minutinho. Engraçado que eu coloco meu nome, mas eu não. Ah, consigo ver agora. Peraí. Pronto. Bárbara Matiusi, ok. Olá, seja bem-vinda, Idelmara. Aldenilza também. Vamos chegando. Sejam todas bem-vindas. Ana Lúcia também seja bem-vinda. Estamos aqui para mais uma live para falar um pouquinho sobre o violão, coisa boa. Bom, essa live também vai ficar. Érica também, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Essa live também vai ficar salva, vai ficar gravada, tá? Para quem não puder assistir, hoje eu estou um pouquinho resfriada, então vocês vão me ver assim mexendo um pouquinho no nariz. Boa noite a todos. Bom, então, como eu estava dizendo, essa live vai ficar gravada. Para quem não puder assistir agora, tem algumas pessoas que não conseguem assistir pelo Instagram, porque não tem Instagram. Então, eu também coloco esse vídeo e todas as lives anteriores que eu fiz também está no canal, no meu canal do YouTube. Né? Eu coloquei o nome aqui embaixo, que é o nome do meu canal, que é o meu nome, para quem não me conhece, Bárbara Matiusi, tá? Então, se vocês conhecerem alguém que tenha interesse neste curso e não pode assistir as lives ou as aulas aqui no Instagram, passa esse canal do YouTube lá do YouTube, tá? É o canal do YouTube, que também eu coloquei todas as aulas e também coloquei as duas lives que eu já fiz, tá? Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, essa live faz parte de um projeto chamado Primeiros Passos no Violão para a Terceira Idade. É um projeto que foi contemplado num dos editais, né, de incentivo à cultura, com o apoio da Fundação José Augusto, o governo do estado, do RN, a Lei Aldir Blanc também, tá? Então, essa live ela faz parte de uma série de atividades que está contemplado nesse projeto. Então, essa live ela é referente às aulas 5 e 6 deste projeto, que foram as aulas que eu coloquei esta semana, no caso da semana passada, né? Então, a proposta é 2 aulas na semana, então eu posto sempre 2 aulas, uma na terça e uma na sexta, e na segunda-feira eu faço uma live para tirar dúvidas dessas 2 aulas que foram publicadas, tá? Então, já temos as 6 aulas publicadas, consequentemente 2 lives, essa é a terceira, referente às aulas 5 e 6. Se você ainda não conhece esse projeto, assista lá desde o começo, desde a aula 1, é uma aula de violão para iniciante, então para você que já toca, talvez essas aulas não sejam para você, mas se você conhece alguém que queira aprender violão, principalmente alguém que seja da terceira idade, essa aula ela tá bem explicada, bem detalhada, tá? Outra coisa, se você quer receber o material dessas aulas, porque todas as aulas, inclusive nessa live, eu vou falar muito em cima da apostila, tá? Então, se você quer receber as apostilas, o material, né, o conteúdo das aulas, tem que entrar no grupo do WhatsApp. O link está na bio, que está lá no comecinho do Instagram. Assim que você abre a página do Instagram, você vai ver ali um link, onde tem aquelas informações sobre a página do Instagram, tá? Tem um link, você clicando nesse link, automaticamente vai te levar para este grupo do WhatsApp. Neste grupo, é um grupo bem tranquilo, eu mando os materiais, né? Então a gente já tem aí pelo menos 6 materiais, né? Um de cada aula. E algumas outras informações a respeito do curso, tá?
Da mesma forma que eu faço aqui essa live, o grupo também ele fica aberto todos os dias. É um grupo fechado, né? Ele serve basicamente para eu enviar o material e para tirar dúvidas. Então, todos os dias ali, das 18 às 20 horas, eu abro o grupo para que as pessoas possam comentar sobre como está sendo os estudos ou tirar alguma dúvida, tá certo? Então, quem tiver interesse ou quem souber alguém que tem interesse, é só compartilhar esse projeto, tá? Vou ficar muito feliz. Então é isso. Vamos lá então, vamos começar. Só mais uma coisa, para quem não me conhece, eu sou Bárbara Matiusi, eu sou professora de violão, né? Sou formada em violão erudito pela UFRN, também sou educadora musical, fiz a licenciatura também pela UFRN, fiz um mestrado em educação musical pela UFPB. E sou muito grata a este mundo da música e eu acredito muito que o violão, a música em si, né, mas eu estou defendendo aqui o meu instrumento, ele é capaz de transformar a vida das pessoas, né? E se você acredita nisso, então continue com a música na sua vida, ou escutando, ou cantando, ou tocando. Se for tocar, toque violão. E eu tô aqui para te ajudar, tá certo? Então vamos lá. Como eu disse, essa aula vai ser então referente essa live vai ser referente às aulas 5 e 6, tá? Então todo o conteúdo que eu falar aqui vai ser só dessas aulas, tá? Se alguém tiver dúvida, alguma outra dúvida, tem outros momentos que eu vou responder isso, tá? Ou manda no meu direct, ou entra no grupo do WhatsApp, tá certo? Pra gente não perder o foco aqui, que eu já percebi que o tempo voa aqui nessas lives, tá? Então vamos lá. Eu tô aqui com a minha colinha, tá? Pra não esquecer nada, pra não perder nada. Então, na aula 5 eu falei um pouquinho sobre a tablatura. Bom, pra quem não sabe, a tablatura, ela é uma leitura, né? Uma forma de você ler uma música. E aí eu gosto muito de dar um exemplo, né? Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Ó, se eu chegar pra você e tocar isso aqui, ó. Aí eu perguntar pra vocês, que música é essa? Gente, ninguém vai saber que música é essa, não é verdade? Concordam comigo? Concordam comigo? Isso que eu toquei foi uma harmonia, né? Digamos assim, o acompanhamento de uma música. Agora, se eu fizer isso aqui, aí eu perguntar, que música é essa? Tenho certeza que todo mundo que conhece essa música, eu acho que é uma música bem conhecida, né? Uma música infantil, acho que todo mundo já passou por essa música. Todo mundo vai saber que é um Caicai Balão, não é verdade? Então, assim, quando a gente fala em tablatura, nós estamos falando de uma leitura de uma melodia, da melodia de uma música. Então, isso que eu toquei por último, isso que vocês reconheceram como Caicai Balão, ela pode ser escrita numa tablatura, tá certo? Bom, e aí o que é uma tablatura, né? Como que a gente identifica uma tablatura? A gente tem uma tablatura, quando a gente olha para uma tablatura, o que a gente tem? A gente tem 6 linhas e essas linhas, elas representam as cordas do violão. Agora sim, uma coisa que confunde muito as pessoas, né? E isso é uma dificuldade assim, de 99% das pessoas que começam a ler a tablatura, é que na tablatura a gente tem a primeira corda lá em cima, né? Você tem as 6 cordas ali na tablatura. A primeira corda, né? A primeira linha que você tem na tablatura é a primeira corda do violão. E qual é a primeira corda do violão? Isso a gente viu lá na primeira aula.
A primeira corda do violão é essa aqui, né? É a que fica lá embaixo. Olha só como é para confundir mesmo a nossa cabeça, né? Então, a primeira linha da tablatura é a primeira corda do violão. Até aí tudo bem. Mas vocês têm que lembrar que a primeira corda do violão é a que fica aqui embaixo. Então, tem pessoas que conseguem, tem pessoas que leem a tablatura, que entendem a tablatura de várias maneiras. Então, eu estou explicando do meu jeito, mas se você consegue entender a tablatura, mas com outro pensamento, olha, fique à vontade, tá? Porque às vezes o aluno ele tem um outro entendimento, né? Ele tem uma outra visão, uma outra forma de ver a tablatura. Mas se dá certo aquele jeito, perfeito, tá? É igual a batida, né? Eu acho que eu já comentei aqui, se eu não comentei aqui, talvez eu tenha comentado até nos vídeos, mas é que é uma coisa que eu falo sempre. A batida e o dedilhado, que é uma coisa que eu vou falar já já também, é algo assim, não existe uma batida, um dedilhado só que é o certo, tá? Não existe isso. Existe a batida ou dedilhado que se encaixa ali no ritmo da música. Gente, se encaixar no ritmo da música, já deu certo, tá? Não queiram fazer do que um professor falar a única verdade, tá? Então eu deixo muito livre isso, porque às vezes o aluno ele tem um entendimento diferente do professor. Às vezes ele vê de uma outra forma, mas se der certo, então já era, já fechou, tá bom? É isso que vale, é isso que importa. O importante é você entender. Então, voltando. Então nós temos ali a tablatura, seis linhas que representam as 6 cordas do violão, tá? A primeira linha lá em cima é a primeira corda do violão, que tá aqui embaixo. Depois, a segunda linha da tablatura lá em cima é a segunda corda do violão. Então se a gente trouxer aqui o violão, a gente vai subindo e olhando a tablatura a gente vai descendo, tá? É o que confunde, mas é prática, tá, gente? É prática mesmo. Se for mais fácil para você, comece lendo, né? Faça o seguinte, procure eliminar, por exemplo, as 5 linhas. Fique só com a de cima. Entenda aquela linha de cima como sendo a primeira corda, essa aqui. Pronto, fechou. Depois você vai aumentando aos poucos esse número de linhas, tá? Fica mais fácil assim também, se você quiser. Bom, então já vimos que a tablatura são as 6 linhas que representam as 6 cordas do violão. A primeira linha lá em cima é a primeira corda, a segunda linha da tablatura é a segunda corda e assim por diante, tá? Daí, o que nós temos na tablatura? Além dessas linhas que representam as cordas, nós temos alguns números. Esses números é o que vai dar a melodia de uma música, tá? E o que são esses números? Esses números, eles são simplesmente as casas do violão, tá? Essas casas aqui. Então, por exemplo, se você tiver um número 4, quer dizer que você vai tocar na 4ª casa, tá? Então a gente começa aqui, tá? Lembra que as casas a gente conta da esquerda para a direita. Talvez para você esteja invertido, mas é aqui, ó, da mão do violão até a boca, tá? Então nós temos a primeira, segunda, terceira, 4ª casa. Aí esse número 4, que quer dizer na 4ª casa, ele vai estar numa determinada corda. Ele pode estar na primeira, segunda, terceira, 4ª, 5ª ou 6ª. Vamos supor que ele esteja na primeira linha, né? Que quer dizer a primeira corda. No violão, a gente vai pressionar, então, a 4ª casa e toca a primeira corda, tá? Gente, aqui na live é muito rápido, então, se você quiser entender melhor, tem que assistir às aulas, tá? E o material também tá bem explicado, bem detalhado, e se vocês tiverem alguma dúvida, inclusive aqui agora, pode perguntar também que eu respondo, tá? E se quiser entrar no grupo, fiquem à vontade também. Beleza? Então, nós temos
recapitulando, as 6 linhas da tablatura que representa as 6 cordas. As linhas nós lemos, a primeira linha é a primeira corda, a segunda linha é a segunda corda e assim por diante. Os números, eles representam as casas. E aí esses números, eles vão estar em uma determinada corda, tá? O número 0, quando aparece o número 0, quer dizer que a corda é solta, ou seja, você não vai pressionar nenhuma casa aqui no violão. Se o número 0 tiver, por exemplo, na segunda linha da tablatura, quer dizer que você vai tocar a segunda corda, solta, tá? Sem prender nada, ó, minha mão tá até aqui, corda solta, tá certo? Bom, e aí pode ser que apareça vários números. Você vai ler como se você estivesse lendo qualquer coisa, um livro, né? Então você vai ler sempre da esquerda para a direita, e sempre na ordem ali que o número aparece, independente da corda que ele tiver, tá? Então se ele tiver, por exemplo, na primeira, na segunda, na sexta, nessa ordem assim, vai depender mesmo vai independer das cordas. O importante é você fazer ali na ordem, tá? Beleza? Bom, e aí eu fiz alguns exemplos de músicas, tá? Na aula. Eu fiz Cai Cai Balão. E eu fiz também Asa Branca. E eu utilizei, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Eu tô com o tablet aqui. Se eu consigo mostrar pra vocês, não sei se vai ficar muito... Ó, pronto. Estão vendo? Então aqui a gente tem as 6 cordas, que representam as 6 linhas do violão, e esses números, tá? Esses números são os números que eu falei pra vocês que ficam ali nas casas, tá? Esses números, eles representam as casas do violão, tá certo? E aqui, ó, como vocês podem ver, tanto na música Asa Branca quanto na música Cai Cai Balão, nós temos os números somente na primeira e segunda corda. Isso quer dizer que nós não vamos tocar nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta e nem a sexta. Então é como se a gente eliminasse mesmo essas 4 cordas de baixo, tá? E aí nesse caso a gente tocaria somente nas 2 primeiras cordas, né? Na primeira ou na segunda, e vendo aqui os números, qual é as casas que a gente vai usar, se a corda solta ou se pressiona alguma casa, tá? E aí no vídeo, lá na aula, eu faço nota por nota, tá certo? Então, se você ainda ficou com alguma dúvida, vai lá na aula 5, esse assunto é da aula 5, e procure lá, é bem rapidinho, e eu tenho certeza que você vai entender, tá bem explicado, a apostila também, certo? E qualquer dúvida pode perguntar aqui, tá? Legal, muito bem. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar, tá? Eu tô passando assim porque o tempo voa aqui, mas qualquer dúvida pode dizer, tá? Vamos para a aula 6. Ok, falamos um pouquinho da tablatura. Vamos agora para a aula 6. Estou vendo aqui qual é o assunto. Ótimo. Aqui. Nomenclatura da mão direita. Eu não sei se vocês lembram, se vocês assistiram, mas eu comentei aqui na primeira live sobre a questão do canhoto, né? Então, quando eu coloco assim, nomenclatura da mão direita, pro canhoto, quem estiver tocando o violão para canhoto, vai considerar a nomenclatura da mão esquerda, certo? É a mão que a gente toca aqui, ó. Não é a mão que a gente pressiona, que a gente prende, aperta aqui as casas, não, as cordas não, tá? É a mão que a gente toca aqui. Tá? Então, a nomenclatura da mão direita. Alguns dedilhados simples também, né? Existem, aquela história, gente. O dedilhado, o que eu passo aqui, o que eu passei, é uma coisa assim muito... realmente, para quem está iniciando, é legal de considerar
o dedilhado como uma regra, isso eu vou explicar já já, tá? Mas é algo bem livre, tá? Mas o que a gente trabalha aqui na mão direita? A gente trabalha muito a independência dos dedos, tá? Os nossos dedos, eles ainda são muito duros, né? Então a gente busca aqui nesses exercícios de mão direita a deixar eles um pouquinho mais leve, né, para tocar. Geralmente o dedilhado ele é usado em músicas mais lentas, tá? Não é uma regra, mas geralmente é usado em músicas mais lentas. Ou, perdão, em arranjos, né? Às vezes você quer uma música rápida, mas com um toque mais leve, digamos assim, né? Não quer aquela batidona, não, quer algo mais leve, tá? E aí por isso a gente usa o dedilhado. E o dedilhado é algo assim, a gente não tem coordenação nas mãos, né? Até a gente praticar e ficar bem seguro, nós não temos coordenação nas mãos, nenhuma das mãos, né? Mas aqui, como a gente tá falando da mão direita, a gente não tem a coordenação, por isso que a gente precisa praticar bastante, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber sobre a mão direita, a mão que a gente toca aqui, nós não usamos o mindinho, tá? O dedinho a gente não usa. Diferente da mão esquerda, que nós utilizamos números, a mão direita nós vamos considerar, nós vamos chamá-los, né? Com as iniciais de cada dedo. Então, por exemplo, o P, ele vai receber a inicial, o polegar, perdão, ele vai receber a inicial de P, o indicador I, o médio M e o anelar A, tá? Então, talvez vocês encontrem essa nomenclatura em alguns lugares e nem saibam do que se trata, né? Então, é isso, tá? É a inicial de cada dedo. E lembrando que o mindinho a gente não usa. Inclusive, talvez você tenha uma necessidade de tocar com o mindinho aqui, assim, ó, apoiado, tá? E aí você já elimina esse vício. Isso é um vício feio, tá bom? A nossa mão tem que estar livre. Tem que estar livre, então, se você, por acaso, tiver esse vício, já tira. Ou nem comece, tá? Já faça sem o apoio do dedinho. Ok, minhas cachorras começaram aqui, não sei se vai dar pra ouvir. Então tá. E aí, o que eu ensinei? Eu ensinei um dedilhado simples. E eu vou fazer aqui com vocês, tá? Se vocês estiverem com violão aí, podem pegar para fazer comigo. Aqui vai ser um pouquinho mais perto do que o vídeo da aula lá. Então vamos lá, vamos considerar como regra isso aqui, ó. Por enquanto, tá? Por enquanto vai ser uma regra, mas faça isso que isso vai ser um exercício muito bom para você começar a deixar os seus dedos mais independentes, mais leve, tá? E isso vai ajudar depois nos outros dedilhados, em dedilhados mais complexos, tá certo? Então vamos lá. A regra vai ser o seguinte: o dedo indicador nós vamos tocar sempre a terceira corda. O dedo médio, que é esse aqui, o do meio, nós vamos tocar a segunda. E o dedo anelar, a primeira. Tá? Então, é como se o indicador fosse responsável sempre pela terceira corda, o médio sempre pela segunda e o anelar sempre pela terceira, tá? Então, indicador, médio e anelar. Mas assim. Coloca os 3 dedinhos assim, ó, um em cada corda. Lembrando que o mindinho a gente não toca e nem apoia aqui, tá? Então, coloca os 3 dedinhos assim, um em cada corda e toca, ó, indicador, médio e anelar. Mais uma vez, indicador, médio e anelar. Tá? Esse exercício, para quem tá começando agora, ele é muito bom, tá? Eu costumo dizer assim para os meus alunos, para eles fazerem esse exercício assistindo televisão, se for preciso, ó, coloca a mão aqui sem apertar nada, só para abafar o som, ó. E aí
faz a mesma coisa, né? O som não tá saindo. Porque é um exercício que ele tem que se tornar natural, tá? Tem que ser gostoso de fazer esse dedilhado. E como nossos dedos eles não têm coordenação nenhuma, né? Eles ficam querendo voar, né? Dançar ali. Então a gente vai trabalhar isso aqui na nossa mão direita. Isso vai ajudar nos próximos dedilhados, tá? Então você vai considerar a princípio como uma regrinha, onde o seu indicador fica na terceira, médio segunda e anelar na primeira. O polegar, ele é um caso sério, tá? Por que é um caso sério? Porque ele vai ser responsável pelas 3 últimas cordas, ou seja, pela quarta, quinta e sexta. Isso vai depender do acorde que nós estivermos tocando. E aí é uma coisa assim, que inclusive eu falo na aula, que eu não quero me adentrar a esse assunto sobre o porquê do polegar, por exemplo, no acorde de Lá ser na quinta corda, ou no acorde de Ré ser na quarta e no acorde de Mi ser na sexta, tá? Resumidamente, vocês têm que entender o seguinte: cada acorde, ele possui um baixo, que é a nota mais grave desse acorde. E o polegar, ele vai tocar justamente esse grave, essa nota mais grave, né? Esse baixo do acorde. Gente, se eu for entrar aqui, o porquê desse... né, que eu falei aqui do Lá ser na quinta, eu vou ter que entrar numa parte muito teórica, que primeiro não cabe aqui no curso, tá? Seria um assunto à parte, na verdade seria um curso à parte, seria um curso de harmonia, tá? À parte. Mas assim, quem tiver interesse em saber, ou quem tiver alguma dúvida, eu respondo. Só que não vai ser neste curso, tá? Pode perguntar para mim no direct, pode perguntar para mim no WhatsApp, ali no grupo, tá? Mas eu não vou focar nisso nesse grupo, porque senão a gente perderia muito tempo. O foco do curso é prático, tá certo? Bom, então, como eu disse, o polegar, ele vai ser responsável pelas 3 cordas aqui de cima, tá? Então, para você complementar esse exercício aqui, ó... Isso você vai tocar muitas vezes, corda solta mesmo, tá? Sem prender nada ali, pra você ir se acostumando. Depois você faz com a corda presa, você pode escolher algum acorde pra fazer, tá? Mas por enquanto, corda solta mesmo, que as cordas soltas são mais leves, tá? São mais fáceis de tocar. Então, um próximo exercício, que aí seria acrescentar o polegar, você pode fazer... tocando aqui, ó, o polegar na sexta corda, depois indicador na terceira, polegar na... Vou ajeitar aqui, ó, eu não tô vendo direito. Pronto, ó, acho que assim tá bom pra vocês, né? Polegar na sexta corda, indicador na terceira, médio na segunda e anelar na primeira. Mais uma vez... Ó, vejam que o polegar eu toco de cima para baixo, então eu tô apoiando aqui o polegar na parte de cima da corda e não na parte de baixo, tá vendo? Eu apoio o polegar aqui na parte de cima e toco de cima para baixo. Já o indicador, o médio e o anelar, eu tô pegando por baixo da corda, acho que vocês conseguem ver, né? Por baixo, ó. E eu toco, o meu toque é de baixo para cima. O médio também e o anelar também, ó. Tá? Eu não tô fazendo isso aqui, ó. Tá? É de baixo para cima. Então, só o polegar que eu pego aqui de cima para baixo, tá? E aí o exercício é tocar polegar na sexta, indicador, médio e anelar, cada um com sua corda.
Depois, você pode descer o polegar aqui na quinta corda, toca, indicador, médio e anelar. Depois você pode também descer aqui para a quarta corda, toca, polegar, indicador, médio e anelar, tá? Pronto, esse é o dedilhado simples. Então você vai fazer isso várias vezes, sem polegar, com polegar, tá? Um pouquinho assim por dia para você ir se acostumando com essa pegada, né? A gente já tá acostumada a fazer ali a batida, mas o dedilhado é algo mais delicado, tá? É mais delicado. Então você precisa praticar isso. E aí eu falei de você tocar na frente da TV, que é pra ser algo tranquilo, tá? É pra ser algo bem tranquilo mesmo, de você ficar ali, pra você se acostumar com esse movimento, tá? Para o seu dedo não querer, você vai ver, a princípio seu dedo vai estar pesado, você vai querer fazer muito movimento, na verdade o movimento que você precisa é só uma pinceladinha assim de nada, ó, tá? É um movimento sutil. O dedilhado é algo sutil, tá? Não é nada pesado. Então treina isso várias vezes com o polegar, sem polegar, mas lembra sempre da regrinha, pelo menos dos três dedos, tá? Do indicador, do médio, do anelar, e o polegar é onde ele vai ali nas diferentes cordas aqui em cima, dependendo do acorde, tá? Vai depender do acorde. Bom, e aí eu fiz alguns exercícios práticos, né? Gente, tá bem explicado na apostila, bem explicado mesmo, tá com a foto ali, tudo bonitinho. E aí o exercício, depois que você fizer com corda solta, você pode fazer com os acordes. E aí, talvez seja a coisa mais difícil do mundo para você fazer com os acordes. Por quê? Porque corda solta, as cordas elas estão bem leves, tá? Quando você prende, você já tem uma corda mais tensa, certo? Beleza? Você tem uma corda tensa. Quando a gente toca a batida, o som, mesmo que esteja assim, ó, vou fazer um exemplo para você, ó, fazer um acorde de Ré aqui. Então eu pressionei aqui, eu vou tocar mais pra cá para pegar tudo. Se eu fizer isso aqui, ó, tô tocando corda por corda aqui, só pra vocês ouvirem o som. Ok, tá assim. Mas se eu fizer isso aqui, ó, mesmo com esses vários sons sujos, né, que eu exemplifiquei aqui, eu não pressionei muito de propósito, tá? Para vocês verem a diferença. Não pressionei muito ali. Mas com a batida, ok, sai o som. Agora, quando a gente faz um dedilhado, olha só. A gente percebe o som sujo, né? Lembra que eu falei? O som sujo, o som que a gente chama de sujo é esse som, às vezes, que não tá bem apertado, ou que tá encostando numa corda. E isso é comum, até isso com a prática, né? Com o tempo você vai ajustando, tá? O som não é algo que eu diria assim para você se preocupar logo no início. Não, porque a força ali você vai descobrindo aos poucos e principalmente aqui no dedilhado, tá? Porque aí você vai perceber mais o som sujo, tá? Então, mas mesmo assim, eu ainda diria para você não se preocupar tanto com esse som do violão, esse som sujo, porque é algo mesmo que você vai ajustando com o tempo, tá? Não precisa ter pressa para ajustar, porque você pode ficar ali parado nisso e querer desistir. E eu já ouvi, inclusive, muitos relatos de pessoas falando que desistiu de tocar violão quando chegou no dedilhado. Muitas pessoas, gente. E não deveria, tá? Porque o dedilhado, ele realmente, eu concordo que ele é um pouco mais difícil do que a batida. Concordo. Mas eu também acredito que o dedilhado, ele é essencial para quem quer tocar violão,
porque ele te dá muitas possibilidades, né? Então, se você toca a batida e toca o dedilhado, nossa, você tem muitas possibilidades de fazer músicas, né? Muito mais música e arranjos diferentes também. E assim, não desistam no dedilhado, tá? Porque o dedilhado é algo que é difícil mesmo, mas ele leva mais tempo, né? E você não precisa deixar pronto um dedilhado, né, de um dia para o outro, né? Isso não vai acontecer, isso não acontece, tá? Leva meses para o dedilhado ficar ali perfeito, certo? Por isso que eu digo assim, quem tá tocando violão, quem tá aprendendo violão, não deve se preocupar com as coisas, digamos, com muitos detalhes, tá? Enrolei todo aqui, mas é basicamente isso. Não se preocupe muito com os detalhes. Você aprendeu ali os acordes, aprendeu a batida, ótimo. Se você aprendeu ali o dedilhado, se você está conseguindo fazer, ótimo. O som é algo que você vai ajustando com o tempo. A pressão que você faz, você vai ajustando com o tempo. Ninguém vai sair tocando perfeitamente ali de uma semana para outra, de um dia para outro. É claro que a gente tem etapas, né? E aí você tem algumas coisas que realmente você consegue, mas tem muitas coisas que é um processo, né? O dedilhado é um deles. A batida, o ritmo, gente, tem muita gente que tem dificuldade com o ritmo. Muita gente que já toca há um certo tempo e tem dificuldade com o ritmo. Ou seja, tudo é questão de tempo e de prática, claro, óbvio, né? Tem que praticar. Então, assim, não pare no dedilhado, tá? Saiba que o dedilhado realmente é mais difícil, mas não é nada, um bicho de sete cabeças, não é impossível. Pronto. Beatriz, eu o quê? Dedilhado? Ritmo? Então, gente, Bia, se for ritmo, olha, digo nada, viu? Então, assim, não desistam do dedilhado, tá? Ok, então vamos lá. Então, vocês vão se deparar mesmo com ritmo. Sei não, viu? Bia também é professora de violão. Quem quiser aprender violão aí com Bia, ela está concluindo aí o bacharelado de violão, toca muito, muito. Sigam ela lá no Instagram que vocês vão ver. Então, vocês vão se deparar mesmo com essa dificuldade na hora de tocar o dedilhado, principalmente quando vocês colocarem os acordes, tá? E aí eu repito, não se preocupem com o som, se preocupem com a mão direita. O som, ele vem como consequência mesmo da sua prática, tá? Aí vocês vão ajustando ali aos poucos. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui os acordes. São os acordes que vocês já conhecem. Para quem vem acompanhando aqui as aulas, são os acordes que nós já vimos. Inclusive, foram os primeiros acordes que vocês viram. Que é o acorde de Lá maior, Mi maior e Ré maior, tá? Então, no acorde de Lá maior, nós vamos fazer esse dedilhado, só que nós vamos tocar aqui o polegar. Lembra que eu disse que o polegar ele vai depender do acorde que a gente está tocando. Os 3 dedos aqui embaixo a gente mantém eles aqui como uma regrinha. E o polegar ele vem aqui para a quinta corda, tá? Então a gente toca indicador, médio e anelar. Não se preocupe se o seu som sair isso aqui, ó. Tá? Não se preocupe. Com o tempo você vai ajustando. Então lembre, o Lá vai ser sempre na quinta corda, o polegar, tá? Faz o acorde de Lá, ó, eu mantive ele preso, tá? Vou fazer mais pertinho aqui, ó, só para vocês poderem ver as duas mãos. Então, fiz o acorde Lá, mantenho pressionado o acorde Lá e toco, faço aquele dedilhado simples que eu mostrei, tá? Não tenham pressa em tocar o dedilhado. O outro acorde, sim,
Esse acorde lá nós tocamos a quinta corda aqui, ó, porque essa nota é a nota mais grave do acorde de Lá, tá? Essa notinha solta aqui é inclusive um Lá. O Mi maior, nós posicionamos, tô tocando com a mão direita aqui, nesse local aqui, só para vocês verem as duas mãos de pertinho, tá? Mas o certo é aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Fiz o acorde de Mi maior. Ok, deixa eu vir aqui mais perto. Vou tocar o meu polegar na sexta corda. A sexta corda, essa nota aqui, ó, ela é um Mi também, tá? E ela é a nota mais grave desse acorde. Então, posicionei o Mi maior, toco o polegar, indicador, médio e anelar. Aí eu faço um Ré, o Ré maior. O meu polegar vai tocar agora a quarta corda. Essa quarta corda é a nota mais grave deste acorde de Ré maior, tá? Inclusive, essa quarta corda solta aqui, ó, ela é um Ré, tá? Então, vamos lá. Polegar, indicador, médio. Opa, saiu sujinho, ó. Médio e anelar. Ok, muito bem. Por que as notas elas saem sujas, né? Eu acho que eu não tenho ela aqui, esse assunto, né? Na verdade tá dentro, mas eu acho que eu falei isso na aula, não tenho muita certeza, tá? Mas eu vou falar aqui. Por que o acorde, a nota fica suja? E aí é uma forma de você já tentar ir ajustando aos poucos, tá? Não tenha pressa não. Mas é uma solução, pode ser a solução para os seus problemas. Uma das razões do som sair sujo, né, quase sem som, digamos assim, é de você não estar pressionando, apertando o suficiente, tá? Então, às vezes, ó, apertar um pouquinho mais já é o suficiente, não precisa esmagar ali, rasgar o seu dedo, não. É o suficiente para o som sair. Aí você vai apertando aos pouquinhos até perceber qual é a força que você tem que fazer ali para o som sair, tá? Essa é uma das soluções, uma das razões que o seu som pode estar sujo e uma das soluções, né? É você ir apertando aos poucos. Uma outra questão que pode estar acontecendo para o seu som sair sujo é você tocar muito próximo aqui, ó, a casa, né? O comecinho da casa. Olha só a diferença. Eu tô aqui bem no comecinho da segunda casa. Tá vendo? Como saiu bem estranho. Agora, se eu vier pro meio, olha a diferença. Tô fazendo a mesma força. E olha a diferença que faz, tá? Então, o meio ou já o finalzinho da casa é onde o som vai sair mais limpo, tá? Então, é algo também para você pensar, né? Ali, quando você parar para fazer isso, você vai lembrar disso, tá? E uma outra questão também que pode estar acontecendo para o seu som sair sujo é isso aqui, ó. Agora eu tô na terceira casa da segunda corda. E eu quero tocar a primeira corda, mas com esse dedinho preso aqui. Então, eu vou tocar aqui, ó, a primeira corda, mas com o meu dedo preso na segunda casa ali da segunda corda, terceira casa. E olha só. Tô tocando a primeira corda. Tá vendo como tá sujo? Por quê? Porque o meu dedinho 3 aqui, ele provavelmente está encostando na primeira corda, ó. Tá encostando. Agora, se eu der uma levantadinha, ele já libera, né? Pra minha corda poder soar, tá? Então, tentar tocar sempre com a pontinha do dedo, tá? Nunca com a polpa, e sempre com a pontinha, tá? Muito bem. Então, treina esse dedilhado sem acorde,
com o acorde, veja qual é a diferença, veja se você percebe alguma diferença de tensão nas cordas mesmo, tá? Foca principalmente na mão direita, não foca tanto no som. Eu dei aqui algumas possíveis... algumas possíveis soluções caso o seu som esteja sujo, tá? Então, mas isso é assim, se você não aguentar mesmo, né? Eu tenho um aluno, por exemplo, que não aguenta som sujo, que não consegue tocar. Então, são algumas coisas que podem estar acontecendo e soluções também para você resolver isso, tá? Deixa eu ver o que mais que eu passei. Tá, aí eu ensinei ali, ensinei no vídeo como a estrutura da música, a música Luar do Sertão, tá? Essa música Luar do Sertão, ela tá na apostila, tá na aula, no vídeo da aula 6. Ela tá bem explicada também, eu explico ali a estrutura da música, toco a música toda do começo ao fim, para quem quiser tocar comigo, tá? Quem conseguir, quem não conseguir vai praticando até conseguir, tá? E nessa música a gente tem os 3 acordes que eu falei, o Lá maior, o Ré maior e o Mi maior. Somente esses 3 acordes. O que você precisa lembrar é que no acorde de Lá, o polegar é na quinta, no acorde de Mi, o polegar é na sexta, e no acorde de Ré, o polegar é na quarta. Tá? Então, essas 3 informações você tem que lembrar. E assim, é legal que você memorize isso, tá? Você memorizando, você consegue tocar a música toda. Aí, para quem chegou agora, essa questão do polegar, de qual corda vai tocar, isso é uma coisa muito teórica. Isso eu não vou explicar aqui. Quem tiver dúvidas sobre isso, pode perguntar para mim no direct, mas eu não vou explicar isso aqui no curso, tá? Eu não explico isso no curso, porque isso eu teria que entrar numa parte muito teórica, e inclusive seria um outro curso, né? Um curso de harmonia, tá? Mas é isso, gente. Então, o material dessa live, inclusive, tá? Eu me baseei aqui pela live, pelo material das aulas. Esses materiais, eles estão disponíveis lá no grupo do WhatsApp, então para você receber o material, acho que deu uma travadinha, para você receber o material, você tem que entrar no grupo do WhatsApp, não paga nada, tá bom? É totalmente gratuito, não paga nada. E assista às aulas também, se você conhece alguém que queira fazer esse curso, que queira participar do grupo. No grupo a gente tem um momento ali das 18 às 20 horas, que é para tirar dúvidas, né? Que é para comentários, para trocar informações, enfim. Tá? É um grupo bem tranquilo, lá eu envio os materiais de todas as aulas. Então é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, este é o momento, tá? Se alguém tiver, pode dizer aí, enquanto eu vou finalizando aqui, tá? Então, mais uma vez, eu tô postando vídeos. Esse é um projeto chamado Primeiros Passos no Violão para a Terceira Idade. Então, as aulas, elas são voltadas para esse grupo de pessoas, tá? Mas qualquer pessoa pode aprender. Se você for lá e assistir as aulas, você vai perceber que você pode aprender. Basta ali você ter um violão, né, para poder praticar, porque tem que praticar, tá certo? Não adianta só você assistir as aulas ali sem ter o violão, sem poder praticar. Então, se puder, pega emprestado de alguém, ou se você puder comprar um violão, pode comprar, tá certo? O importante é ter um instrumento ali para poder praticar. Essa é a terceira live de uma série de 4 lives que eu vou fazer, né? Já fiz 2, essa é a terceira. Na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, às 18 horas, eu vou estar fazendo a última live Tira Dúvidas. Todas as terças e sextas eu tenho postado as aulas, tá? Então eu já postei 6 aulas, faltam 2 para completar o curso, mas elas ficarão salvas, né? Elas ficarão gravadas aqui
e também no meu canal do YouTube, Bárbara Matiusi. Coloquei aqui o meu nome, né, fixado, para caso alguém não saiba escrever, tá aqui, que é um pouquinho diferente, tá bom? Meu namorado precisa muito, repete pra mim o WhatsApp. Ah, então, é assim, você vai lá na bio, tem um link. Ah, legal, legal. Tem um link que você, clicando no link, você vai cair direto no grupo do WhatsApp, tá? No grupo desse projeto. Então, tá lá na bio, tá? O link tá na bio. Pode ir lá. Se você não encontrar, manda uma mensagem, tá? Que daí eu mando pra você o link. Mas o link, ele tá lá, tá fixado lá na bio, tá? Assim que você abre a página aqui da Clavicorda, ou no meu Instagram pessoal, esse Bárbara Matiusi, vai estar o link desse projeto, tá certo? E aí lá eu mando os materiais, os links também das aulas. Sempre que eu posto eu tô mandando link, sempre que eu termino a live também eu tô postando link lá. Nada, imagina, tá certo? Então, fiquem à vontade, todos são muito bem recebidos, tá certo? São muito bem-vindos. E mais uma vez, se conhecer alguém que queira participar, ainda está aberto, eu mando todos os materiais ainda, tá? E amanhã estarei postando então a 7ª aula do curso. E só mais uma coisinha para finalizar mesmo. Os cursos eles são postados todas as terças e sextas, ok. Mas se você assistiu ali a primeira aula, não entendeu, não conseguiu terminar a primeira aula, não passe para a segunda aula antes de terminar a primeira, tá? Porque o aprendizado do violão é um processo e esse processo ele varia muito de pessoa para pessoa, tá? Então pode ser que você tenha ali uma aprendizagem um pouco mais lenta ou mais rápida. Isso vai variar mesmo de pessoa para pessoa. Então, não pule etapas, não queira assistir a segunda aula sem ter terminado a primeira, tá? Faça aos poucos, com bastante prática, um pouquinho por dia, tá? É o ideal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham tirado as dúvidas, né? E amanhã, então, eu estarei postando a aula 7 e na próxima segunda nos encontramos aqui novamente para a live Tira Dúvidas, tá bom? Um abraço a todos e até próxima segunda-feira. Tchauzinho!